tudo isso está associado à aceleração da mudança dos polos magnéticos. Esses documentos mostram evidências de que algo está muito errado. As auroras estão completamente fora de controle e a mídia, querida nossa mídia, não mostra nada. E por que não mostra nada? Vamos lá. O que a gente vê aí, gente, é um slide do passar dos anos que mostra o aumento da frequência de aparecimento das auroras ao longo da história desde 1859. Tá? Só esse fato isolado já é suficiente para evidenciar que as auroras estão cada vez mais frequentes. Vocês podem ver que a diminuição do espaço de tempo é significativa. Tá aí visível. Ó. 1859 para 1882, de 82 para 1903, de 1903 para 1921, 21 para 72, aí a gente tem, aqui dá um pulo, né? 91, 89, 91, 2001, 2003 e assim sucessivamente. A gente vem agora vivenciando isso anualmente. E ele faz essas duplinhas que justamente fazendo parte dentro do mesmo ciclo solar. Né? Então, olha lá que a gente tinha assim, um evento isolado a intervalos de muitos anos, em ciclos solares diferentes, e aí, do nada, a gente começa dentro do mesmo ciclo solar, lembra aquele ciclo de 11 anos que a gente falou, entre o mínimo e o máximo solar? Começa a ter eventos repetidos, né? Então, isso obviamente está mostrando que está se acelerando bastante. Exatamente. E aí a gente chega onde? Olha aí, ó. De 2028 a 2023, vocês veem aqui, ó. Eu vou voltar no outro slide, que eu faço questão de fazer isso. Ó, a gente tem aqui 59 para 82, 82 para 1903, para 21, para 72, para 89, para 91. Beleza. Aí chegamos aqui. De 2018 a 2023, quantos eventos? 5 eventos de auroras fora de controle. Lembrando para vocês de uma coisa muito importante. Em 2017, nós temos a nossa querida ressonância Schumann atingindo uma frequência nunca antes registrada na história. E de lá para cá, o que a gente vê é um aumento significativo da nossa ressonância Schumann, que está diretamente ligada a todos esses eventos solares e o que está acontecendo aqui no planeta. Né? E vemos que 2018 a 2023 a gente tem 5 eventos significativos fora do controle. Tá? E aí a gente chega em agosto de 2023, que é onde ele puxa, que mais uma vez a mesma coisa ocorreu. Nenhuma explosão solar significativa, né? Vento solar moderado a forte, tá? Na melhor das hipóteses, e uma tempestade geomagnética que não atingiu um KP7. Mas a aurora foi visível no Arizona e chegou até México e Texas. Oi? Sim, porque você tem um KP7 com efeito de KP9 no máximo. E por que botam um KP9? Porque não tem mais, não tem acima de KP9 para indicar. Então a gente precisa bater no teto. Ali, ó, KP9, KP9. Não tem mais, gente. Então, assim, os efeitos sentidos, o que está ocorrendo? Tá? Tá ocorrendo o seguinte: o Sol solta um soprinho que chega aqui na Terra, é como se fosse uma ventania que te joga na parede, quebra tijolo, te joga do outro lado. Tá? Eu sou super-homem aqui, e quem soprou lá em cima não foi o super-homem, foi a formiguinha. É desse jeito. Então, o que está acontecendo com o planeta, onde a atividade solar ela tem uma certa moderação, de moderada a forte, mas o que chega aqui é uma bomba de explosão. Isso está ligado diretamente à conclusão científica com embasamento que os cientistas chegam é que realmente a mudança dos polos magnéticos está influenciando diretamente esse recebimento da energia solar no nosso querido planetinha. Tá? E o curioso é justamente onde eles trazem que os dados não condizem com os efeitos
nem das tempestades geomagnéticas e nem da atividade solar, como eu havia dito. E vamos passar para cá. Se quiser, pode me interromper, tá, amiga? Ó, aqui tem... Só lembrando, volta no slide anterior, porque essa é a imagem das auroras cor-de-rosa que eu disse para vocês, as auroras púrpura, é verdade. que é o tom de magenta, e que ela não tem esse desenho clássico de bandas, né? Mas isso também são auroras. Pensem em auroras como uma evidência de perturbação magnética, tá? É assim que a gente tem que interpretar. E isso é uma evidência. Em Flagstaff, é bem ao sul, é uma latitude bem baixa para a gente pensar em ver a aurora, tá? Exatamente. A gente está falando aqui, não tem nada catastrófico aqui, tá? São eventos que estão ocorrendo e que a gente já sabia, e é justamente para que vocês entendam o que está acontecendo aqui no planeta. E isso não é novidade. Para quem segue a gente, para quem já acompanha a gente, vocês sabem disso. O que nós trazemos aqui são dados científicos, embasamento, para que a gente consiga fazer essa ponte do que está ocorrendo, tá? E aí ele fala o seguinte... A Sabrina, deixa eu interromper aqui. A Sabrina está dizendo aqui que era essa cor nos céus durante as chuvas, e eu percebi isso também. E, aliás, no início das chuvas, o que dava para notar era eletricidade no ar. Tinha muita eletricidade no ar. Os relâmpagos vinham e eles espocavam aqui, no nível dos olhos. Não era aquele relâmpago refletido no céu, era uma coisa que estava muito embaixo. E isso não é a primeira vez que acontece. Naquelas chuvas que teve lá em setembro, foi o mesmo tipo de sensação dessa eletricidade muito presente e essa coisa do relâmpago está muito baixo, refletido muito, muito na nossa frente, assim, tá? E isso é algo que a gente precisa ficar alerta, porque realmente é o ponto. É isso aí. Preste atenção nessa fala da Anne, que mais para frente isso vai ser abordado, e aí está o ponto crucial, tá? Exatamente isso. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu estava em março, no Rio Grande do Sul. Quem acompanha a gente no Instagram viu. Estava com essas duas maricotas, com a Anne e com a Bia. E nós fomos na casa da mãe da Bia e voltamos pela estrada. Ela mora um pouco afastada do centro de Porto Alegre. Devia ser mais ou menos meia-noite, tá? A maior parte da cidade estava com as luzes apagadas e, assim, bem distante. E a gente conseguia enxergar o céu de uma forma mais clara. O céu estava vermelho, como se fosse no Poente, onde nós costumamos ver o céu vermelho de uns anos para cá, né? Mas isso era meia-noite. Aí a Bianca, muito engraçada, Jimmy do céu, o que é aquilo? Né? E eu, dentro do carro, ficamos as duas. Gente, o que esse céu tá vermelho? Isso foi em março. Tá? E a gente está se deparando com esses eventos agora. Mas tudo bem. E aí a gente passa para cá, pronto. Para essa foto aqui, dessa mesma aurora sendo vista lá no Novo México. Olha isso. Aurora boreal no Novo México, gente. Alguém falou aí no chat, né? Quero ir para a Noruega. Não precisa ir tão longe. Pode subir. Sobe só um pouquinho que você já vai presenciar e cada vez mais aí. Se bem que não tanto, porque a gente vai chegar aí no final, tá tudo certo. Vamos embora. Aqui, ó. Conclusão. A Terra está se tornando cada vez mais e mais suscetível à atividade solar. A mudança de polos está progredindo e acelerando numa intensidade absurda. E o Ben fala o seguinte, ele nunca negaria a importância das questões terrestres, aqui, das questões econômicas em curso, potencial para um terceiro conflito, a Agenda 2030, que a gente sabe, né? Mas a nossa querida mídia, ela não dá ênfase nenhum ao que está acontecendo com relação ao nosso campo eletromagnético. Nada. Se você fala com qualquer pessoa, se você falar de campo eletromagnético, que é uma coisa que a gente estuda, né, em geografia, enfim, muitas pessoas não sabem nem o que é isso, gente. A grande maioria nem sabe o que é isso. E muito menos que a gente está tendo aí uma mudança de polo geomagnético. Né? Então, como é que vai explicar isso? Parece a história da carochinha. Né? Porque é óbvio, é aquilo que nós sabemos, a formatação é para que cada vez as pessoas sejam mais ignorantes
que não saibam, que desconheçam não só a nossa própria história, como a gente sabe disso, mas também a própria geografia, mas também a própria geofísica. Você não tem que entender disso, você tem que entender de sol para quê? Você tem que ir para a praia, beber cerveja, entendeu? Ficar lá torrando na areia, escutando pagode. Você não tem que saber de sol. Vai assistir o show aquele da mulher, aquela, da loirona, bilionária, que veio fazer um show aqui. Exatamente. A nossa querida maga... Maga patológica. Então, é mais importante isso. Só pegando o ganchinho, e agora já até perdi o ganchinho do que eu queria. Meu Deus do céu. Aí vai, daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar, gente do céu. Me pergunto se você... É porque vem tanta coisa na cabeça da gente, te entendo, tá? Te entendo. Então, algumas questões globais, como a gente sabe, estão tentando ofuscar completamente o que está acontecendo com o planeta. Sabe o elefante com a bunda na sala? Vai, puxa. Você não esquece de novo. Falando sobre inversão de campo eletromagnético, isso é um tabu. É um tabu. Na ciência, falar em inversão de campo eletromagnético é aquela coisa assim, não, isso acontece. Acontece, a gente tem evidências geológicas de inversão. Então, existem rochas magnéticas que mostram o campo magnético do momento que ela foi formada, né? E elas se invertem, tá? Então, existe esse mapeamento. Só que o que a ciência oficial diz? Não, isso acontece só a intervalos de milhões de anos. Não é algo que vai acontecer. A gente não corre esse risco, porque a última inversão foi há alguns milhares de anos, então estamos muito longe. Só que quando a gente pega o próprio registro das rochas, ele não faz o menor sentido, porque tem locais que ele inverte várias vezes no curto espaço de tempo, questão de meses, tem outros que eles passam realmente vários milhões de anos sem alteração, e tem outros que ele apresenta uma ciclicidade de alguns milhares ou centenas de anos, né? Então, não existe uma uniformidade de campo magnético na Terra. A gente faz esse desenhinho, né, do torus, tem os canais de plasma que são conhecidos, são tubos de plasma que foram evidenciados pela ciência. Então a gente sabe que isso existe, mas quando se fala em campo eletromagnético e como isso influencia na parte geofísica do planeta, não se sabe. E a resposta mais honesta que a ciência tem que dar é: não sabemos como isso acontece, porque não tem lógica. Então tem pontos na superfície que existe uma polaridade diferente do geral do globo. Tem pontos em que a atividade geomagnética é muito fraca. Tanto que a gente tem uma coisa chamada anomalia magnética do Atlântico Sul, que não tem explicação também, e que só cresce e que está se dividindo em dois núcleos agora. Tem um que está em cima do Brasil e antes ficava pequenininho em cima do Rio Grande do Sul, e agora está imenso e pega praticamente toda a região centro-sul do Brasil, e a outra parte, o outro núcleo, está se dirigindo para o sul da África. Ou seja, isso é tão forte, está ficando cada vez mais forte, que não tem satélite ali, não tem cobertura de satélite, porque os satélites fritam naquela região, né? E aí, coincidentemente, são as regiões onde a gente está tendo tempestades bem fortes desde o ano passado. Mas é só uma coincidência, eu sou teórica da conspiração. Eu ia falar isso, sou teórica da conspiração, da constipação. Pode parar? A gente não fala de fatos constipatórios aqui? Gente, é sério isso. Nós trouxemos até numa live uma figurinha do elefante com a bunda na sala, que a gente tomou até uma puxada de orelha, que a Anne colocou a charge. Lembra, amiga, que pegaram direitos autorais por causa da charge? Tem que pegar, né? De alguma forma eles têm que pegar a gente, né? Porque isso, é assim, olhem para cá. E por isso que o título da live é Olhem para Cima. Porque eles estão fazendo... O que eles estão fazendo? Olha para baixo, olha para baixo. Olhem para cima, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Justamente essa frase do Ben é um divisor de águas. Algumas questões globais parecem estar ofuscando completamente o que acontece com o planeta, e mais especificamente com o plasma visível na Terra, com as auroras. É só olhar o que está acontecendo, tá? O Sol em si, ele não está fazendo nada de tão anormal. Outro sinal de que a geosfera da Terra está passando por mudanças significativas. Porque foi o que eu falei. Se vocês acompanharem o que acontece com o Sol e o que chega aqui efetivamente de efeito colateral, é um negócio assim, fora do normal. Vamos seguir.
E aí estão as distrações, né? Mas vocês podem ver que, dentre essas figuras que a gente não pode comentar, que senão a live vai pro buraco, né? Nós temos uma distração de um papelzinho esse ano. Nós já tivemos a distração do negocinho que está ali em cima do bichinho. Nós já tivemos a distração do dedinho apertado para o pou. Agora tem essa outra que nós podemos chamar de aumento de catástrofe, né, no nosso querido país. Porque, sim, eu falei para a Anne hoje de manhã assim, meteram o dedinho, ela falou, não, amiga, meteram a mão toda para aumentar de forma significativa aquilo que está ocorrendo justamente com a anomalia magnética que a gente está vendo aí no sul, né? E aumentar como? Aí, bem no centro, vocês podem ver uma coisa que está em código, que a gente tem que colocar desse jeito. Vocês imaginem o seguinte, tá? Vai aparecer um tornado. Tornado, ele também tem uma classificação de F1 a F5, sendo que o F1 é leve e o F5 é aquele mais, né, forte de todos. E aí vocês imaginam que vocês têm uma previsão de um tornado F1. Aí você pega essa coisinha aí, que se chama harpa, e você dá uma tocadinha nela. Que aí o que vai chegar não vai ser um F1, vai ser um F5. Entenderam o que eles estão fazendo? É mais ou menos isso. Não é que não fosse acontecer o que está acontecendo. Só que, sabe aquele negócio, a turma do Me Leva Junto? Ah, é? Já que eu tenho que sair daqui, já que eu não posso mais brincar com vocês aqui no parquinho, de ficar manipulando os humaninhos, entendeu? O livre-arbítrio, danada. Agora também a gente vai tocar um terror danado, né? E tá tudo certo, porque os efeitos exógenos estão aí, o ciclo solar 25 está aí. Então, o que a gente tem a perder? Nada, então toca no botão. Tum, 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 tum. Tá aí, ó. Só tem que culpar, né? E esse que é o negócio. Esse que é o negócio. Aí a gente fica com a peça de louco mesmo, falando na harpa, né? Por quê? Afinal de contas, hoje, finalmente, a ciência dá o braço a torcer e diz, ok, o Sol tem influência no clima da Terra. Tipo, não parece óbvio que a maior fonte de energia do sistema todo, que alimenta o sistema, vai ter algum efeito no clima, né? Algum efeito na temperatura, algum efeito no ciclo de ventos, algum efeito na atividade geomagnética e, por consequência, algum tipo de efeito em terremotos, em vulcões, em geração de padrão de tempestade, em números de raios, porque, afinal de contas, a nossa atmosfera é uma coisa extremamente dinâmica, né? Mas, assim, dentro do modelinho climático que é feito, né, para ver lá as verificações, as tendências climáticas, a gente coloca algumas coisas, a gente simula como funciona a atmosfera, mas a gente tira alguns eventos, por exemplo, o Sol tá lá sempre, então pode tirar ele da equação, porque ele não vai fazer diferença, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. É isso. E aí eles usam os modelos computadorizados, criados pelo homem, simulando a atmosfera para dizer, ó, é assim que funciona, né? É assim que vai ver. Aí eles criam uma anomalia nesse sistema para dizer que, ó, a temperatura vai subir 10 graus, né? A temperatura média vai subir 10 graus, vai todo mundo fritar, os oceanos vão subir 1,5 metro, vai todo mundo morrer afogado, porque sim, porque o nosso modelo diz que sim, né? E aí a realidade não acompanha. E aí não é porque o modelo deles criado está errado, é porque existiu alguma coisa aqui que foi efeito que não deu, né? Ah, não, foi a nossa atividade, olha só como a gente conseguiu, ó. A gente mudou e agora não chegou. Não chegou porque a gente trocou o CFC, lembra? Tirou os gases da atmosfera lá da geladeira, lembra? A gente trocou tudo. Tirou o CFC todo mundo, e é por conta disso que não chegou. E aí as ovelhadas só dizem, né? E aí, claro,